Prestem atenção nessa informação. Determino o sobrestamento até o julgamento final do recurso extraordinário número 1.276.977, tema 1102. O tema 1102 se refere à revisão da vida toda que está no Supremo Tribunal Federal. Vamos compreender do que se trata? Diante do que aconteceu no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, agora o STF vai ter que definir a situação dessas pessoas que se encontram nessa condição. Conforme vocês viram, o tribunal manda suspender uma causa em que o aposentado ganhou, ou seja, o INSS foi obrigado a revisar, a recalcular a aposentadoria dessa pessoa, a pagar uma nova renda mensal, conforme vocês verão na sequência, bem como pagar valores atrasados. E na hora de receber, o tribunal proferiu esse despacho que vocês vão acompanhar a partir de agora. Antes, vamos compreender o caso desde o início. Aqui nós estamos, trata-se de uma sentença e eu vou ler com calma para que todos entendam do que estamos falando. Trata-se de uma condenação, olha aí, ó, condenação do INSS, revisão da vida toda, revisão da renda mensal, bem como pagamento das diferenças que não foram pagas na via administrativa. Então, isso tudo era a pretensão desse aposentado. Vamos direto para a decisão, o que o magistrado decidiu nesse caso. É bom passarmos aqui para vocês virem que se trata de fato do caso da revisão da vida toda, apesar que já tem o nome ali, revisão da vida toda, mas aqui nós temos, inclusive, ele falando sobre a decadência do artigo 103 da Lei 8.213, mas cita também o tema 1102, 1102. E aqui, no final da sentença, o magistrado diz o seguinte: julgo procedente, significa dizer que ele aceita o pedido desse aposentado para condenar o INSS a fazer o quê? A revisar a renda mensal dessa pessoa. E olha com base em que o magistrado proferiu essa decisão. Em atenção à tese firmada no tema 1102, revisão da vida toda, lá no Supremo Tribunal Federal, bem como condenar o INSS a pagar as diferenças que não foram pagas na via administrativa. Leiam essa palavra diferenças como valores atrasados que essa parte teria direito a receber. Veja que nós tivemos uma condenação judicial. Aqui nós estamos em primeira instância. Vamos agora para a outra decisão. Pois bem, nós tivemos a condenação em primeira instância, aqui agora nós estamos no tribunal. Temos o relatório do caso, conforme vocês podem comprovar. E vamos mais uma vez, veja, todos os embasamentos estão aí, em um caso importante da revisão da vida toda, por isso que eu digo para vocês que o Supremo Tribunal Federal vai ter que definir a situação das pessoas que se encontram nessa condição. Para vocês entenderem, o INSS recorreu daquela decisão de primeiro grau. O INSS recorreu para o tribunal da sentença de primeiro grau. E aí, quando chegou no tribunal, olha o que diz aqui, ó. O tribunal dizendo para o INSS: nego provimento, eu não aceito o recurso do INSS, condenando-o em honorários advocatícios de 10% do valor das diferenças dos valores atrasados e não prescritos
que ele tem que pagar como honorários advocatícios. Em resumo, o INSS perdeu mais uma vez. Portanto, o que essa pessoa teria que fazer agora? Receber os valores da condenação referente aos atrasados, bem como a sua renda mensal revisada, recalculada, com base no julgamento do Supremo Tribunal Federal, lá no recurso extraordinário, cujo acórdão foi publicado em 13 de abril de 2023. Julgamento encerrado. Perfeito? Agora eu vou receber os valores atrasados, vou receber um novo valor de aposentadoria. Pois bem, só que na hora de receber tudo isso, esse aposentado se deparou com um despacho no seu processo. E esse despacho dizia o seguinte, eu vou ler, é um documento bem curto. Verifico que o tema trata da possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876 de 99, aos segurados que ingressaram no regime geral de previdência social antes da publicação da Lei 9876, ocorrida em 26 de novembro de 99. Teve repercussão geral reconhecida no julgamento lá em 1º de dezembro de 2022, no recurso extraordinário tema 1102. E aqui o tribunal cita inclusive a tese que foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Olha que confusão. Entretanto, diz ele, ocorre que, além de o acórdão não ter transitado em julgado, o relator no STF, o ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão, e aqui foi um erro do ministro Alexandre de Moraes, viu, gente? O problema está na suspensão, porque se ele tivesse permitido que as pessoas que fossem ganhando já fossem executando essa decisão, nós teríamos menos problema. Mas ele determinou a suspensão, então veja, determinou a suspensão dos processos que tratam sobre o tema 1102 até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração. E nós vamos ter essa ata de julgamento problemática. Por isso que o Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir esse tipo de questão, em que a pessoa ganhou na justiça com base na decisão do Supremo Tribunal Federal de 1º de dezembro de 2022 e na hora de receber, olha o que disse. Determino o sobrestamento, leia essa palavra como suspensão desse processo que ele iria executar o INSS para receber esses valores até o julgamento definitivo do RE. RE é recurso extraordinário. Tema 1102, que é a revisão da vida toda. Esse caso empacou aqui. Estava tudo certo, a pessoa venceu em primeira e segunda instância, mas na hora de receber, tendo em vista o impasse lá no Supremo Tribunal Federal, por conta desse imbróglio que criaram lá no julgamento das ADIs, essa pessoa, e existem muitos aposentados que estão nessa condição, ganharam, mas não receberam os atrasados e nem tiveram os seus benefícios revisados por conta desse tipo de situação. Escreva aí nos comentários se você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like,
para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.